E aí galera, sejam bem-vindos aqui ao Tracadum. Eu sou o Argos e hoje nós vamos falar de Superman e Batman da coleção Eagle Moss Inimigos Públicos e Homem-Animal de Grant Morrison. Bom, começando aqui então por Superman e Batman Inimigos Públicos. Essa revista ela tem uma premissa simples, é colocar o Superman e o Batman lado a lado, enfrentando desafios, então praticamente o universo DC inteiro, tá? Mas que a sacada é mostrar o pensamento do Superman e do Batman, né? Então mostra como eles são parecidos e completamente diferentes. É uma sacada muito massa da revista, tá? E uma pena que a história não foi tão boa assim. Ela é mais uma história do Jeff Loeb que saiu pela coleção. Já saiu na coleção da Eagle Moss Batman Silêncio em 2 partes do Jeff Loeb. Saiu Inimigos Públicos e agora O Longo Dia das Bruxas. Ou seja, dos 7 primeiros volumes, 5 são Jeff Loeb. Isso não significa que seja uma coisa boa ou que seja uma coisa ruim, tá? Nesse caso aqui não foi uma coisa muito boa. Por quê? É uma situação que acontece o seguinte: o Luthor é presidente dos Estados Unidos. Então, ou seja, o Luthor ele é o líder do mundo livre, tá? E aí a inteligência dos Estados Unidos descobre que está vindo um meteoro do planeta Krypton, ou seja, um meteoro de Kryptonita em direção à Terra. Da maneira mais lógica, então, o Luthor declara que esse meteoro é culpa do Superman e transforma o Superman no inimigo número 1 dos Estados Unidos e faz com que heróis e vilões comecem a caçar o Superman. E aí você tem o Batman, que vai vir em defesa do Superman, e eles vão enfrentar todos os heróis e vilões que estão caçando o Superman. Ou seja, vai ter... a revista é pura briga, tá? Não tem história mais profunda nenhuma. Tem conflitos que até o Jeff Loeb não soube resolver, que como foi a luta do Superman e do Batman contra o Shazam e o Gavião Negro, né? E o final, cara... O final tem um Megazord, um robô gigante, metade Superman, metade Batman, velho. Puta que pariu. O que vale a pena às vezes é você enxergar uma situação específica pelo olhar do Batman e pelo olhar do Superman, que você tem os pensamentos deles ali, né? E o desenho do Ed McGuinness, que eu acho muito massa. É um desenho meio cartunesco, mas fica muito bem feito, o jogo de luz e sombra, tá? Eu acho o desenho fantástico dessa revista. Falando agora de O Homem-Animal, de Grant Morrison. O Homem-Animal é uma revista que saiu lá pro fim dos anos 80, ela saiu pelo selo Vertigo, tá? E nas histórias em quadrinhos, cara, nessa época aconteceu uma coisa semelhante ao que aconteceu no rock and roll, tá? Na década de 60, que foi uma invasão britânica. Então, na década de 60 você tinha invasão britânica da música, com Beatles, Rolling Stones, e aqui na década de 80 teve a invasão britânica de quadrinistas, de autores, que foi o caso então do Alan Moore, que foi o grande boom, e aí os caras após Alan Moore começaram a buscar um monte de autor, como Neil Gaiman e o Grant Morrison. O Homem-Animal é um herói classe C da DC, eu não sei por que o Grant Morrison quis trabalhar com ele, mas pra mim foi muito interessante. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou biólogo e eu realmente gostei dessa revista, cara, eu gostei demais mesmo. Ela mostra então o ponto de vista de um herói que tem uma família, que tem 2 filhos e não ganha dinheiro com isso, cara. Ele não é um bambambam, entendeu? Então como que é a vida de um herói classe C no cotidiano? O Homem-Animal, ele em casa tá sempre sendo cobrado, pô, porque ser super-herói não põe comida em casa e etc. Mas ele tá querendo entrar agora pro grande escalão aí da DC, dos heróis. Ele tá querendo entrar pra Liga da Justiça e ser um herói importante. E aí mostra como que ele escolhe como que ele vai acabar escolhendo o uniforme, e a mulher dele briga com ele porque ele gastou isso com o uniforme. Como que ele, quando ele começa a atuar na Liga da Justiça, como que isso influencia na vida dele, como que a Liga da Justiça dá um respaldo para os heróis. Isso eu achei muito interessante. O cara ter um seguro, ele ter uma proteção em casa, uns esquemas desse jeito. Mas além disso, o Homem-Animal, ele é um cara que tem poder baseado nos animais, ele consegue absorver as características de animais que estão ao redor dele. Então é um poder bem legal, que eu acho interessante e ao mesmo tempo é muito falho, porque nem sempre ele tem um animal que ele precisa ali, né? A história, ela vai ter um caráter um pouco ambientalista, um pouco proteção animal, mas isso é muito disfarçado. O Grant Morrison não coloca isso como uma bandeira na revista, tá? Ela
é interessante que você começa a ver como que o homem animal se enxerga como parte dos animais, né? Como que ele se enxerga como mais um animal e como que surge uma compaixão, um respeito pelos animais que estão fornecendo poder para ele. Eu achei isso fantástico, não ficou uma maneira meio enfiada a goela abaixo, ficou bem didático, bem fazendo jus à história. Apesar de você pegar a revista na mão, dar uma folheada, você vai achar que ela é meio datada por conta do desenho e talvez muito mais talvez por causa da colorização. O conteúdo é bem adulto, cara. O conteúdo é adulto. A primeira história que abre a HQ, que tem esse caráter mais sobre respeito aos animais, é fantástica. E a história que dá nome a esse volume, que é o Evangelho do Coiote, é bem interessante, cara. É uma história de Grant Morrison, aquela coisa viajada mesmo, que às vezes você não sabe, você não consegue entender por que ele quis colocar aquilo. Você entende a história, mas qual que é o pano de fundo por trás daquilo que é o mais interessante, tá? Eu recomendo muito, vão sair em 3 volumes então pela Panini. Esse primeiro aqui já tá fantástico e dizem as más línguas aí que o final é muito foda da revista. Eu lembro de dar uma lida nela quando eu era bem moleque, quando tipo, saía em formatinho, mas eu não lembro da história em si. Eu lembro dos desenhos, lembro de algumas situações, mas não lembro da história em si. E não vou procurar e quero ter a surpresa na hora que eu estiver lendo. Recomendo essa aqui vale a pena mesmo, galera. Bom, então é isso aí, cara. Deixa o seu curtir aí que ajuda a gente pra caramba. Assina o canal pra ver os outros vídeos e a gente vai se vendo no próximo. Falou?